Bom, eu vou começar. Começando com uma palestra sobre uma descoberta recente, né, de novos tipos de órbitas que podem ser usados na navegação no sistema solar, e isto surpreendeu muitos engenheiros astronáuticos, okay? E surpreende inclusive nós matemáticos, né? Porque é uma aplicação muito interessante de dinâmica, sistemas dinâmicos e de matemática bastante sofisticada que nós estudamos no programa de doutorado aqui da UFPA, por exemplo. Okay? Então, o título da palestra, Atalhos no Sistema Solar revelados pela dinâmica hiperbólica. Então, a história começa com as órbitas mais conhecidas, as órbitas bem conhecidas na mecânica celeste, são as órbitas chamadas keplerianas no problema dos dois corpos. Okay? Então, essencialmente foram descobertas por Kepler e por Newton, foram provadas, né, que estas órbitas são as únicas soluções do problema de movimento num campo de forças central, como o campo gravitacional, né, um campo de forças que seja diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, é o campo gravitacional. Então, estas são as únicas soluções quando eu tenho apenas dois corpos, ok? E as soluções são essas seções cônicas tradicionais. São elipses, pode ser uma circunferência, num caso muito particular, ou parábolas ou hipérbolas. Okay? Parábola também é um caso bastante particular. Okay? Então, tipicamente são elipses quando a energia é relativamente baixa, são hipérbolas quando a energia é muito alta e tem uma certa fronteira que são parabólicas. Okay? Então, estas órbitas são bem conhecidas, são soluções muito clássicas desses sistemas, que foram obtidas, né, primeiramente descobertas, propostas por este senhor, pelo Kepler, né, bastante tempo atrás, e depois o Newton provou que elas eram as únicas. Ele usou, em parte, usou cálculo para provar isso. A prova de que as soluções do problema de dois corpos são, de fato, seções cônicas, é muito bonito, é muito interessante. É uma aplicação de cálculo, pode ser vista assim. É muito bonito que vocês, se estiverem interessados em procurar, okay? E estudar, é super interessante. E não é tão complicado. No fundo, vocês podem provar hoje usando cálculo vetorial, com a linguagem moderna, certo? Então, o que se usa depois para aproveitar estas órbitas, né? Por exemplo, quando eu vou fazer uma trajetória de uma espaçonave, portanto, uma aplicação prática, né? A gente faz, essencialmente, colagem de duas destas órbitas entre dois corpos celestes. Okay? Então, o que se faz, por exemplo, é pegar dois trechos da solução do problema dos dois corpos, né? Como se não existisse mais nada no universo além de, por exemplo, a Terra e a Lua. Okay? Então, nós pegamos em duas elipses, né? Dois pedaços de elipses, entre um ponto na órbita da Terra até um ponto na órbita da Lua, e depois o outro na volta, né? Isto forma uma curva suave por pedaços, e a colagem destas trajetórias, então vocês têm uma órbita em torno da Terra, depois colam numa órbita que faz a ligação entre a Terra e a Lua, e depois colam numa órbita que fica em órbita da Lua. Estas colagens envolvem grandes acelerações e, portanto, um grande gasto de combustível quando a gente passa de um para outro trecho das órbitas, né? Como se fossem são duas órbitas, são duas soluções diferentes, uma é a órbita em torno da Terra, são três, né? A órbita em torno da Terra, a órbita em torno da Lua e a órbita de transferência. Okay? Essa órbita de transferência é chamada transferência Hohmann. Foi
engenheiro astronáutico que, pela primeira vez calculou, aplicou diretamente a mecânica celeste, né, usando uma órbita, como se fosse uma órbita kepleriana, né, fazendo de conta que no universo inteiro só estivessem a Terra e a Lua. Né? E o mesmo tipo de órbitas podem ser calculadas para levar da Terra para Marte, etc. Né? Da Terra para algum objeto, né, em outro lugar. Só que estas órbitas, né, vamos aqui ter um exemplo de órbita, a espaçonave sai da órbita da Terra, aproxima-se da Lua e entra na órbita da Lua. Mas o momento em que ela sai da órbita da Terra e no momento em que ela encaixa na órbita da Lua, envolve grandes acelerações, são descontinuidades na órbita. Okay? Vamos ver que, só explicar que isto é uma solução relativamente rápida do problema de transferir os corpos de um lado para o outro, né? Mas é antieconómica. Okay? É antieconómica porque, apesar de ela ser muito rápida, né, há um enorme consumo de combustível quando se faz a colagem das órbitas. Okay? E não é só combustível, tem que ser combustível e comburente, né? Porque lá em cima, no espaço, não existe atmosfera. Estamos acima da atmosfera e, portanto, o combustível precisa de levar o comburente junto para queimar, né? Então, vocês têm que levar o dobro sempre, têm que levar o combustível e o comburente. E tudo isso tem que ser transportado na espaçonave. Okay? Então, se vocês precisam de uma grande quantidade de combustível para fazer as correções das órbitas, para fazer, né, o trajeto, o combustível vai competir com a carga útil da espaçonave, né, a tripulação, os sensores, os robôs, enfim, e, portanto, tudo fica extremamente complicado de realizar. Né? Vocês têm que transportar uma enorme quantidade de combustível da superfície da Terra para a órbita da Terra e depois fazer, né, a trajetória lá em cima no espaço. Então, procurar trajetórias que demandem menos acelerações para cumprir a missão é extremamente importante. E tem grandes efeitos se eu conseguir reduzir a necessidade de aceleração, preciso menos impulso, menos gasto de combustível, isso leva a que eu possa ou reduzir o custo ou aumentar a quantidade de carga útil para a espaçonave, né? Então, um jeito de resolver, né, é entrar com dinâmica celeste, ou seja, a teoria dos sistemas dinâmicos aplicada aos movimentos astronómicos. E aqui aparece o papel central desta teoria, como nós vamos procurar essas órbitas. E elas apareceram de uma maneira muito recente, né, de maneira muito surpreendente. Okay? Tipo, por exemplo, o uso de dinâmica celeste. Há duas espaçonaves que hoje são as espaçonaves que, de fato, estão mais distantes da Terra, são os objetos que foram enviados mais longe pelos seres humanos. São as espaçonaves Voyager 1 e 2, que foram lançadas em 1977 pela NASA. Né? E elas fizeram uso de uma técnica chamada assistência gravitacional. Okay? Elas aproveitaram-se de um alinhamento dos planetas que só acontece uma vez a cada 175 anos. Okay? Vamos ver já como é que eles fizeram isso, um gráficozinho. Okay? Só que este tipo de trajetória, isto não permite à espaçonave parar para passear no planeta, ela só permite transitar muito rapidamente de um lugar para o outro, okay? Gastando muito pouco combustível. Por quê? Bom, porque as espaçonaves fazem o seguinte, a espaçonave está aqui em lilás, né? E vocês têm as trajetórias de Júpiter, Saturno e Urano, e reparem que ela, né, a espaçonave, ela sai de forma sincronizada com a passagem dos planetas, né? Então, quando ela passa perto do planeta, ela pega uma aceleração, ela dá uma tangente no planeta, né? Ela acelera ao passar por ele, ok? Estão vendo ali no gráfico, né, que ela tem uma mudança na velocidade, na trajetória, quando ela passa nos planetas, e ela sofre uma grande aceleração a partir disso, porque de fato são os objetos que estão mais distantes, foram enviados mais distantes pelos seres humanos, e de fato são os mais rápidos também, né? Eles atingiram velocidades, né, muito altas, velocidades
acima de 100 km por segundo na sua fase final. Mas graças a estas assistências gravitacionais, elas não precisaram de levar muito combustível no início, né? Ok? Mas isto, como eu disse, é um alinhamento que acontece uma vez a cada 175 anos. Okay? Então foi bem aproveitado, né? Mas isto aqui, lá está, né? É raro e não permite que a espaçonave pare para passear, né? Certo? Bom, mas acontece que há uma nova classe de trajetórias que foi descoberta por Poincaré, okay? Embora ele não tenha estudado todos os detalhes, mas ele apontou essa possibilidade ao estudar o problema dos três corpos. Okay? Então, ele, naturalmente, o problema dos dois corpos estava resolvido, portanto, eu tenho dois corpos num campo gravitacional, eu sei quais são as possíveis trajetórias, se só existirem esses dois corpos no universo. O estudo do sistema solar é baseado nesse resultado e no fato de que eu posso, isso é um teorema muito interessante de Lagrange, eu posso pegar nas trajetórias do teorema, do resultado do problema de dois corpos e fazer perturbações usando, né, acrescentando os outros planetas. Digamos, temos o Sol e a Terra, depois eu acrescento a Lua, depois eu acrescento Marte, depois eu acrescento Vênus, etc. E isso acrescenta pequenas perturbações que nós podemos estimar no problema. Mas não há um resultado que diga, olha, pego 3 corpos, por exemplo, só temos 3 corpos no universo, e vamos ver quais são as possíveis soluções. Okay? Então, isso é um problema extremamente complicado, ainda hoje é um assunto muito profundo de pesquisa, e começou, o Poincaré foi o primeiro que teve coragem de pegar nele e fazer né, várias observações sobre ele, e algumas das coisas que ele observou foram aproveitadas recentemente. Um exemplo disto aqui, né, deste tipo de trajetórias, foi usado em 1990, de uma forma mais ou menos um pouco por acaso. Houve uma falha no lançamento de uma missão japonesa à Lua. Okay? Ele deveria, essa espaçonave deveria ir até a órbita da Lua e no lançamento houve um problema no lançamento, a trajetória ficou muito baixa, não conseguiu chegar na Lua e não havia combustível suficiente na espaçonave em órbita aqui da Terra para chegar na Lua, usando a transferência normal, a transferência Raman, aquele tipo de processo. Bom, houve pessoas que estavam já desconfiadas que era possível utilizar este tipo de trajetórias, trajetórias diferentes do problema dos dois corpos, era o problema dos três corpos, e então, usando simulações numéricas, Bell-Bruno e Miller propuseram uma trajetória, né, que exigia apenas um pequeno impulso inicial e final, em vez de demorar os 3 dias que demora a trajetória de Raman a ir da Terra para a Lua, demorava 5 meses, mais ou menos, né? Mas quase não gastou combustível. Vocês estão vendo aqui o desenho da órbita. A órbita é muito estranha, né? Não é nada parecida com uma órbita kepleriana, não é uma elipse, não é uma hipérbole, não é uma circunferência, não é uma parábola, mas, né, o processo de entrar na órbita da Lua é como se vocês simplesmente deixassem a espaçonave cair, né? Portanto, ela segue uma trajetória natural e esta trajetória, né, é uma trajetória que vem do problema dos três corpos. Okay? Então, quando isto foi proposto, né, isto aqui, este é um texto que está escrito pelo próprio Bell-Bruno, né? A ideia de usar caos para guiar uma espaçonave até à Lua e fazer com que ela entre em órbita sem usar combustível, praticamente, foi a quebra de um paradigma. Quando eles propuseram isso, os engenheiros pensaram que, bom, o cara está louco, né? Então, ele propôs, o Bell-Bruno, ele propôs isso de maneira privada, né? Ele propôs isso de maneira privada aos pesquisadores que trabalhavam na Agência Espacial Japonesa. E então eles, surpreendentemente, aceitaram a proposta dele e disseram, venha cá, vamos testar.
vamos experimentar, ver se funciona, né? E funcionou. Portanto, foi um sucesso. Claro que demorou muito tempo, né, para fazer a trajetória, mas a espaçonave, essa sonda robótica que deveria estudar certas coisas na Lua, foi um sucesso no final, né? Mesmo com um gasto de combustível quase mínimo, né? E apesar do problema no seu lançamento. Ok? Então, o que se usa essencialmente é usar soluções de problemas de 3 corpos. Okay? As simulações numéricas calcularam órbitas de um sistema de 3 corpos: a Terra, a Lua e a espaçonave. Okay? E como vimos naquele filme, a trajetória seguida não tem nada a ver com seções cónicas. Okay? Bom, mais recentemente, a busca dessas trajetórias foi sistematizada usando a teoria dos sistemas dinâmicos, aplicada à mecânica celeste, e usando, surpreendentemente, variedades estáveis e instáveis de certos pontos fixos especiais de problemas dos 3 corpos. Isto aqui encaixa diretamente com assuntos que a gente estuda em sistemas dinâmicos. Que, mesmo para o pessoal de dinâmica celeste, pessoas que estão habituadas a trabalhar com dinâmica celeste, foi uma grande novidade. Então, o que é que se usa aqui? A ideia principal para procurar sistematicamente certas soluções especiais do problema dos 3 corpos para usar na prática em mecânica celeste é usar os pontos de Euler-Lagrange, os pontos de liberação. Okay? Se eu tiver 2 corpos com grande massa, como a Terra e o Sol, e um outro corpo com uma massa muito pequena, com movimentos restritos a um plano, ou seja, vamos agora supor que estamos apenas num plano, que é o problema restrito dos 3 corpos, o problema planar dos 3 corpos. Suponhamos que o eixo horizontal está fixado na reta aqui nos 2 corpos grandes, como está aqui no gráfico, né? E o eixo vertical é perpendicular a um ponto que passa pelo centro de massa dos 2 corpos. Okay? Então, nós temos neste sistema, existem 5 pontos de equilíbrio. Okay? Eu aqui representei só 4, não, são 5. 2, 3, 4, 5. Certo? 5 pontos de equilíbrio. E são conhecidos como as librações ou os pontos de Euler-Lagrange. Quem descobriu primeiro foi Euler. Euler descobriu os pontos que estão aqui em vermelho, os pontos que estão na linha dos 2 corpos grandes, e foi Lagrange que acrescentou estes outros 2, o L4 e o L5, mais tarde. Okay? E estes pontos são fixos de maneira relativa, né? Os pontos de liberação, eles são pontos de equilíbrio relativo no sistema de coordenadas rotativo para estudar as configurações do problema simplificado de 3 corpos. Ok? Portanto, os pontos, eles, de fato, estão sempre rodando juntamente com os corpos, né, que orbitam um em torno do outro, mas se eu colocar um objeto nestes pontos de liberação, né, ele tem tendência a se manter nesse ponto de liberação. Okay? Existem uns que são estáveis, uns que são instáveis, depois nós já vamos falar sobre isso, né? Mas eles são pontos de equilíbrio relativo. Certo? Então, estes pontos de liberação são como se fossem pontos fixos daquele sistema, quando eu faço um sistema de coordenadas adaptado, e eles o sistema tem, de fato, 4 graus de liberdade. Ou seja, formalizar, há um sistema em dimensão 4. Dinamicamente, temos um espaço, como se fosse um espaço de 4 dimensões. Okay? Porque eu tenho a partícula e a velocidade necessitam de 2 coordenadas cada. Então, quando eu olho para a aplicação tangente nos pontos de liberação, né, a derivada do campo de forças, nós obtemos uma matriz 4x4, com 4 autovalores, e os autovalores são, né, um positivo, um negativo e depois 2 complexos. Okay? E, portanto, localmente, as trajetórias nesses pontos são do tipo, digamos, célula-centro, ou seja, eu tenho uma direção contrativa, uma outra direção expansiva, portanto, a contrativa corresponde ao autovalor negativo, a expansiva ao autovalor positivo, e depois eu tenho um outro plano perpendicular a estas 2 direções, num espaço de dimensão 4, onde eu tenho os autovalores complexos, portanto, correspondem a uma rotação. De facto, são imaginários puros. Então, eu tenho, de facto, uma rotação nesse outro plano. Né?
Então, esquematicamente, né, eu tenho aqui a linha vermelha que corresponde a pontos que se afastam do nosso ponto de liberação. A linha azul são pontos que se aproximam do ponto de liberação. E a linha verde são pontos que ficam rodando em torno do ponto de liberação. Mas isto é apenas na aplicação derivada, né? De fato, né? Então, num certo plano, nós temos um ponto de equilíbrio tipo sela, como está aqui representado. As trajetórias são trajetórias que nós conhecemos na dinâmica hiperbólica, né? Inclusive se estuda no curso de EDO do mestrado, né? E num plano transversal, em dimensão 4, temos aqui a dimensão 2, aqui na outra par de dimensões, num plano transversal temos trajetórias deste tipo. É um equilíbrio tipo centro. Ok? E, bom, isto é para a derivada, mas na vizinhança das liberações, né, há um resultado fundamental de Moser, um resultado técnico, que garante que o comportamento local, né, tangente ao campo de forças, nestes pontos de equilíbrio, de fato é realizado por trajetórias reais do sistema. Portanto, ele nos diz que nós podemos fazer uma mudança de coordenadas e fazer uma espécie de conjugação. Okay? Certo? E então, o que é que isto nos vai dizer? Vai dizer que, perto daqueles pontinhos de liberação, nós temos trajetórias fechadas, periódicas, em torno daquele equilíbrio, né? E temos tubos de trajetórias que convergem para as trajetórias periódicas e que se afastam das trajetórias periódicas. Bom, esquematicamente, seria algo como isto aqui. Então, nós temos esta curva fechada aqui, corresponde a uma órbita em torno do ponto de liberação. Okay? E depois tem órbitas que convergem, se aproximam do ponto de liberação, vão circulando, vão se aproximando, né? Neste tubo elas aproximam, e aqui, nesta outra direção, as órbitas vão espiralando e vão se afastando. Okay? Então, isto é o tipo de coisas que vai ser observado localmente nos pontos de liberação, em cada um daqueles pontos. E as variedades, ou seja, os tubos que se afastam, das órbitas que se afastam, e o tubo das órbitas que se aproxima, são chamadas variedades estáveis e instáveis. Né? As estáveis são as que se aproximam, as instáveis são as que se afastam. E temos esta estrutura perto de pontos de liberação em qualquer grupo, em qualquer sistema de 3 corpos que vocês quiserem. Por exemplo, se vocês quiserem usar a Terra e a Lua, tem os pontos de liberação da Terra e a Lua. Se nós quisermos olhar para Terra-Sol, nós vamos ter os pontos de liberação Terra-Sol. Se nós quisermos olhar para Sol-Marte, tem pontos de liberação Sol-Marte. E assim sucessivamente. Vocês podem pegarem num satélite qualquer de Júpiter, considerar Júpiter esse satélite e tem os pontos de liberação correspondentes. Claro que este sistema, estes cálculos foram feitos assumindo que nós temos apenas 3 corpos no universo, né? Os 2 grandes e o pequenininho, que é a nossa espaçonave. A realidade é mais complicada, mas depois de obter estas estimativas iniciais para estas trajetórias, o que nós precisamos de fazer é fazer depois aproximações numéricas e pequenas perturbações para estudar as trajetórias reais. Okay? Mas este tipo de sistema permite ter boas indicações do tipo de trajetórias que podem existir. Okay? Então, o que vai acontecer depois é que nós temos vamos ter órbitas homoclínicas transversais entre estes pontos de liberação. Okay? Esta é uma ilustração de uma órbita homoclínica feita pelo próprio Poincaré, pela mão dele, né? Foi tirado do livro dele, dos Métodos Novos da Mecânica Celeste, 1892. Então, este tipo, o que é que vai acontecer agora? Vai acontecer que eu vou ter 2 pontos de liberação, por exemplo, 2 pontos do sistema Terra-Lua, por exemplo, 2 pontos de liberação, e eu vou ter órbitas que se afastam de uma trajetória periódica em torno de um ponto de liberação e que vão se intersetar com órbitas que se aproximam para outro ponto de liberação. Então, se eu conseguir colocar a minha espaçonave nessa órbita que se afasta de um ponto de liberação e que encaixa na órbita que se aproxima de outro ponto de liberação, eu consigo transferir a minha espaçonave
pertinho de um ponto de liberação para perto de outro ponto de liberação, gastando um mínimo de combustível. Eu simplesmente encaixo a espaçonave na órbita certa, tenho que fazer isso com muita precisão, e depois ela faz a trajetória sozinha. Okay? Existem essas trajetórias chamadas por Poincaré duplamente assintóticas, trajetórias que convergem para o passado, elas convergem para uma certa órbita, e para o futuro convergem para outra órbita em outro lugar, né? Bom, em 68 e 69, Colney e McGee provaram rigorosamente que existem, de facto, trajetórias que se acumulam numa órbita periódica em torno dos pontos de liberação, quer para o passado, quer para o futuro. Portanto, isto são as tais trajetórias que ligam um ponto de liberação a outro ponto de liberação e ligam, inclusivamente, um ponto de liberação a ele próprio. Né? Dá para fazer trajetórias bem complicadas que saem do ponto de liberação e voltam para ele também. Mais tarde, em 85, Jaime Libre, né, Martínez e Simó provaram analiticamente que estas órbitas são, de fato, interseções transversais entre os tubos que eu mostrei aqui atrás. Né? Elas são cruzamentos entre os tubos e são cruzamentos de forma transversal para certos parâmetros do sistema. Mais tarde ainda, 2003, 2004, né, se mostrou rigorosamente com o auxílio de computador que, de fato, este tipo de transversalidade vale para qualquer parâmetro do problema. Então, em geral, eu consigo achar interseções transversais. Okay? O fato dessas interseções serem transversais é muito importante, porque significa que elas são robustas. Okay? E eu posso, se eu tenho interseções que são transversais entre os dois tubos, né? Elas não são tangentes, elas são transversais. E eu fiz a conta de interações transversais para o problema idealizado dos três corpos, o problema real, no caso da vida real, eu tenho que colocar muito mais objetos, muito mais corpos, então vou ter perturbações daquele sistema, né? Mas, se as interseções são transversais para o problema idealizado, quando eu perturbar para o meu problema real, elas vão continuar transversais. É isso que a teoria nos diz e o fato de elas serem transversais nos garante que essas órbitas, essas interseções vão sobreviver mesmo quando nós acrescentamos, né, os outros corpos do sistema solar. Okay? Então, existem órbitas duplamente assintóticas, né, a duas órbitas periódicas em torno de pontos de liberação distintos, ou dos mesmos pontos também. Okay? Então, nós temos, por exemplo, aqui o Sol, imaginemos aqui, sei lá, Júpiter, ok? E dois pontos de liberação entre o Sol, relacionados com o Sol e Júpiter. Eu tenho aqui uma órbita periódica em torno do ponto L2, outra órbita periódica em torno do ponto L1, e eu tenho trajetórias que saem do ponto L1 e voltam ao L1, e dão uma volta ao Sol, por exemplo. Né? Tenho trajetórias que saem do L1 e vão para o L2, tenho trajetórias que saem do L2 e vão para o L1, né? E tenho também trajetórias que ligam o L2 ao L2 e dão a volta ao Sol. Okay? Existem depois outras regiões em que nós sabemos que as trajetórias estão proibidas, mas eu não vou entrar nesse tipo de problemas, mas a mecânica celeste tem depois restrições que nos ajudam a encontrar as órbitas. Okay? Então, existem trajetórias assintóticas ligando estas órbitas periódicas. Okay? Isto permite transferir uma espaçonave da vizinhança de um destes pontos para outro ponto. Okay? E realizar viragens em torno destes vários pontos com um gasto muito, muito pequeno de combustível. Okay? E estas trajetórias essencialmente dependem de propriedades, né, de hiperbolicidade destes pontos aqui. Então, por exemplo, né, mais uma ilustração, pode ser a Terra aqui no meio, um ponto de liberação entre a Terra e a Lua, outro ponto de liberação entre a Terra e a Lua, de um lado e do outro, e uma passagem de um lado para o outro, né, com uma trajetória daquele tipo, né? Eu pego um daqueles tubinhos, né, que saem de uma das órbitas e depois se encaixam na outra órbita. E o gasto de combustível que eu preciso de usar, essencialmente, é inicialmente aqui. Eu dou um impulsozinho muito pequeno aqui, de forma que ele entre nesta trajetória, então ele sozinho vai cair aqui perto.
Okay? As órbitas periódicas que eu estou desenhando aqui em torno destas trajetórias, elas não são órbitas periódicas estáveis. A espaçonave não fica aqui para sempre, ela tem tendência a se afastar, né? Aliás, até porque tem estas órbitas, né? Estas órbitas aqui, a espaçonave vai ser empurrada para elas e depois ela tem tendência a fugir. Então, enquanto ela está fazendo a órbita circular, esta órbita periódica, ela precisa de fazer pequenas correções se nós quisermos mantê-la na órbita periódica, né? Mas as correções são muito, muito pequenas. Então, o combustível usado é muito pouco. E eu posso transferi-la de uma órbita para outra usando também muito pouco combustível. Okay? Então, isto aqui já nos dá ideia para fazer vários tipos de missões robóticas. Assim, por exemplo, é possível vocês fazerem, imaginemos que este ponto aqui, o ponto L1, é um ponto muito bom, que ele está longe, imaginemos que ele está longe da linha Terra-Sol, por exemplo, e ele pode ser um ponto muito bom para fazer observações do Sol, por exemplo. Okay? Então, já existe, essa missão já foi feita, pegámos em uma espaçonave, lançámos, colocámos naquela órbita lá, né? Ela ficou alguns anos lá fazendo observações do Sol, por exemplo. E no processo gastou um combustível ridiculamente pequeno. E como não há pressa para enviar a espaçonave para lá e para receber os resultados, pode demorar meses até chegar lá e depois ficar anos trabalhando lá, este tipo de trajetórias é perfeito, né? Então, como eu expliquei, nestas órbitas, no sistema restrito dos três corpos, elas não são exatamente transferíveis para o sistema real, Terra-Lua, Terra-Sol, Sol-Júpiter, etc., porque o sistema solar não tem só três corpos, nem eles se movimentam num plano, então tem muito mais detalhes aí, né? Mas as trajetórias do modelo restrito são dados iniciais para uma simulação numérica mais realista de trajetórias no sistema, né? Ok? Então, por exemplo, próximo do sistema Terra-Lua, os outros corpos do sistema solar provocam pequenas perturbações no sistema restrito de três corpos. Okay? Então, as trajetórias descobertas no sistema restrito devem ser próximas de trajetórias reais, e essas trajetórias reais precisam de ser calculadas numericamente. Okay? Aí, os computadores ajudam, né? E análise numérica, etc. Okay? Agora, nós podemos ter pontos de liberação em corpos distintos. Porquê? Então, vocês lembram que os pontos de liberação, por exemplo, da Terra e da Lua, né, de fato são pontos relativos, né? Ou seja, por exemplo, aqui neste gráfico temos o Sol, aqui do lado esquerdo, e a Terra aqui, e aqui está a Lua, né? Mas a Lua está orbitando, a Terra e a Lua estão orbitando em torno uma da outra, né? Portanto, este círculo aqui, ele roda, né? E estes pontos de equilíbrio que estão aqui, o LL3, LL4, LL1, LL5, LL2, são os pontos de liberação Terra-Lua. Eles são pontos de equilíbrio relativos no sistema Terra-Lua, mas isto aqui está tudo rodando. Ok? E aqui temos um ponto de liberação Terra-Sol, aqui outro ponto de liberação Terra-Sol. Então, os tubos de órbitas, né, que se aproximam, que se afastam, de órbitas periódicas em torno de, por exemplo, este ponto aqui, este ponto de liberação Terra-Lua, e eles vão rodando junto com o sistema Terra-Lua, né? E eu tenho, entretanto, outros tubos de órbitas que se aproximam deste ponto de liberação e outros que se afastam deste ponto de liberação. Então, é bem provável, não é, que os tubos que se afastam e se aproximam deste ponto de liberação, à medida que este sistema vai rodando, eles vão se interceptar com os tubos que conectam para este ponto de liberação aqui. Ok? Então, é isso mesmo que acontece. Usando a rotação do sistema Terra-Lua em relação com o sistema Terra-Sol, né, podemos transferir uma espaçonave de um dos pontos de liberação Terra-Lua para um dos pontos de liberação Terra-Sol e vice-versa, com pequenos impulsos do motor da nave, quase sem gasto de combustível. A ideia toda é colocar o ponto na trajetória, né, na variedade estável, por exemplo, deste ponto aqui, né, colocá-lo numa variedade estável deste ponto aqui, que vai cruzar com a variedade instável do cara que sai daqui. Okay? E isso basta um pequeno impulso para colocar na trajetória certa. Okay? Isto é um exemplo, por exemplo, de uma trajetória da Terra ao ponto de liberação na linha entre Terra e Sol, via múltiplas passagens pela Terra e pela órbita da Lua. Temos a Terra está aqui, em azul é a órbita da Lua, e em vermelho a órbita
nossa espaçonave. Que ela depois ela foi orbitar aqui, em torno do L1, e esta espaçonave foi usada, de fato, para fazer observações do Sol. Né? Então, completar esta órbita pode demorar muitos meses, certo? Mas a gente só usa pequenos impulsos, ocasionalmente, para fazer esta trajetória. A maior parte da trajetória é natural. É uma trajetória natural do sistema. Não gasta qualquer combustível. Okay? Aqui mais os exemplos. Eu tenho um ponto de liberação Terra-Lua e outro ponto de liberação no sistema Terra-Sol, e temos as transferências. Aqui tem estes gráficos mostram as estimativas, 38 dias para transferir entre a órbita da Lua e o ponto de liberação Terra-Sol, né? Então, tem vários... Demora bastante tempo, né? Mas para muitas missões é exatamente o suficiente. Por exemplo, é uma trajetória natural, chamada também balística, entre o ponto de liberação Terra-Lua mais próximo da Lua e um dos pontos de liberação Terra-Sol. Okay? Então, este tipo de trajetórias gasta muito pouco combustível. Okay? Isto pode ser usado, e foi usado, assim, por exemplo, para fazer observações do Sol, ou, por exemplo, para colocar uma espaçonave em torno do ponto de liberação Terra-Lua, que está do outro lado da Lua, está do lado que fica virado, né, de costas para a Terra, do lado de lá, né? Então, isso permite fazer observações do lado oculto da Lua, por exemplo, né? Então, isso foi muito usado e gasta muitíssimo, gasta quase nenhum combustível enquanto ele fica lá rodando. Usando estas ideias, né, nós podemos realizar este tipo de transferências balísticas entre diversos corpos do sistema solar, porque eu posso agora fazer pares de pontos de liberação com qualquer par de objetos no sistema solar. Eu posso pegar Terra-Sol, posso pegar Terra-Lua, depois Terra-Sol, depois Sol-Marte, Sol-Júpiter, Júpiter com alguma lua de Júpiter, né, etc. Então, em princípio, eu posso realizar transferências balísticas, transferências laterais, entre diversos corpos do sistema solar, né? E então, os pontos de liberação podem ser enxergados como estações de trânsito, né? Alguns autores propõem, inclusive, a instalação de estações de serviço nos pontos de liberação mais próximos da Terra, para enviar missões a diversos pontos do sistema solar, né? E fizeram este mapazinho, né, como se fosse um metrô do sistema solar, né, usando os vários pontos de liberação dos vários planetas como estações, né, de transferência de um lado para o outro. O tempo de deslocamento é grande, né, mas o gasto de combustível é muito, muito pequeno. Okay? Então, isto é ótimo para fazer missões, digamos, missões robóticas, né? Um outro exemplo, eu tenho duas luas de Júpiter aqui, em vermelho e em verde, circulando. Júpiter é o ponto no centro, e isto é uma forma de transferir balisticamente da órbita de uma das luas para a órbita da outra lua. Vou repetir aqui. O gasto de energia para transferir de uma para a outra é muito, muito baixo. Então, este tipo de trajetórias, né, permite fazer muito melhor do que se fez com aquelas espaçonaves, a Voyager 1 e a Voyager 2, que fizeram um alinhamento, aproveitaram um alinhamento dos planetas, né, que não permitia muita flexibilidade, elas tinham que passar por eles, né, não podiam parar para ficar observando. Este tipo de órbitas permite missões muito mais complexas, gastando muito pouco combustível. Ok? Aqui, de novo, né, outra transferência balística entre uma órbita em torno de Ganímede, que é uma das luas de Júpiter, e a órbita de Europa. Ambos são satélites de Júpiter, né? Sem necessidade de grandes mudanças de espaçonave, de velocidade da espaçonave, né? Ou seja, eu passo de uma lua para outra de Júpiter, né, com muito pouco combustível. Então, teoricamente, né, isso está sendo planejado com cuidado agora, eu posso enviar uma espaçonave da Terra para Júpiter com muito pouco combustível, usando uma destas trajetórias, e chegando perto de Júpiter eu posso ficar orbitando em torno, por exemplo, de Ganímede, primeiro, e depois uso uma destas transferências, essas órbitas também, para ir para
a outra lua, a Europa, por exemplo, né? E posso passar outro tempo em Europa estudando, né? E tudo isto com muito pouco combustível. Posso fazer uma missão muito complexa, né? Com muita informação, gastando um mínimo de combustível. Outra coisa muito interessante deste tipo de informação nova que apareceu, vocês vão ver, isto começou a aparecer nos anos 90, né? 1990 e pouco. Estas trajetórias também podem ser seguidas por asteroides e por cometas no sistema solar. Ok? Então, se isto pode ser seguido por espaçonaves, é possível também que asteroides e cometas sigam essas mesmas trajetórias. Okay? E, de fato, certos asteroides têm trajetórias que os astrónomos não conseguiam explicar. Não eram trajetórias elípticas, ok? E transitavam de órbitas que davam voltas entre o Sol e Júpiter e depois saltavam para órbitas que andavam além da órbita do Sol e Júpiter, né? Eles faziam umas tantas órbitas dentro, umas tantas órbitas para fora, né? Eles não conseguiam entender esse tipo de trajetórias, né? Então, estas conexões entre os pontos de libração fornecem uma explicação natural para este tipo de trajetórias. Ok? Então, há objetos naturais, né, que seguem este tipo de trajetórias. Certo? E, de facto, estas trajetórias podem ser infinitamente complicadas. Porquê? Porque nós podemos ter o que nós, na dinâmica, os matemáticos chamam de dinâmica simbólica, que é o tal caos no sistema solar. Ou seja, eu posso combinar transições entre pontos de liberação distintos, okay, e destes pontos para eles mesmos. Eles podem sair e voltar, né? Então, nós podemos obter trajetórias que realizam qualquer sequência de transições especificadas. Por exemplo, eu fiz aqui existe uma trajetória que faz esta sequência de transições. Eu vou do ponto L1 para o ponto L2, depois dou uma volta, volto ao ponto L2, depois volto ao L1, depois volto para o L2, volto para o L2, volto para o L2, depois vou para o L3, depois saio do L3 e volto para o L3, depois volto para o L1, etc. Okay? Nossa linguagem, na linguagem matemática, temos um deslocamento de infinitos símbolos dentro do sistema. Okay? Bom, e esta trajetória, esta sequência que eu fiz aqui, né? Se eu pegar uma sequência um pouquinho diferente, ou seja, sequência mesma coisa, só troquei este L2, troquei aqui por um L1. Também existe uma trajetória que faz isto. Faz este tipo de sequência. Okay? Mas o mais fantástico é que a diferença entre o ponto inicial, trajetória que faz esta sequência de visitas e a trajetória que faz esta sequência de visitas, a diferença entre as duas trajetórias no início pode ser feita arbitrariamente pequena. Isto é a sensibilidade das condições iniciais. Ou mais jornalisticamente, né, mais para divulgar, né, chama-se caos, né, nas trajetórias do sistema solar. Eu tenho duas trajetórias muito, muito próximas e uma delas pode fazer uma trajetória bem complicada, né, com este tipo de visitas a vários pontos do sistema e uma trajetória começando um pontinho um pouquinho diferente, uma velocidade um pouquinho diferente, vai realizar agora uma trajetória que muda, né, num certo momento, em vez de eu visitar um planeta, eu visito outro. Isto muda a trajetória. Então, isto é uma chamada sensibilidade das condições iniciais do sistema solar e de uma forma muito forte, né? E o mais fantástico é que há objetos, asteroides, cometas, que, de fato, parecem seguir trajetórias deste tipo. Okay? Isso significa, em particular, que nós não conseguimos prever exatamente onde é que esses meteoros, onde é que esses cometas, onde é que esses asteroides vão estar, né? Eles que estão nestas órbitas assim muito sensíveis, eu não sei onde é que eles vão estar daqui a muitos anos, né? Não é possível calcular isso aí. É possível também, isso aqui é outra consequência interessante, muito interessante desta informação, né? Por que não transitar para fora do sistema solar? Não há por que limitar essas trajetórias de transferência a corpos dentro do sistema solar. O mesmo raciocínio pode ser aplicado a trajetórias que ligam a vizinhança do Sol a regiões mais distantes, né, inclusive a outras estrelas. Eu posso repetir o mesmo argumento dos três corpos. Né? Posso pegar o Sol, uma outra estrela e a minha espaçonave. Tenho três corpos aí. E posso agora começar a trabalhar com os pontos de liberação, etc, etc. Né?
Bom, isto abre a possibilidade de transferência de massa entre diferentes sistemas estelares. Ok? E, possivelmente, né, a semente de organismos vivos, por exemplo, podem se transferir de outro sistema para o nosso sistema solar mediante estas trajetórias. E vice-versa. Corpos do nosso sistema solar podem viajar até outras estrelas. Né? Claro, vão demorar milhares, talvez milhões de anos a chegar lá. Okay? Mas é possível que isso aconteça. Portanto, há a possibilidade de haver transferência de massa entre, né, quaisquer sistemas solares, né, usando órbitas deste tipo. Okay? E isso leva, né, a possibilidade de eventos, de acontecimentos e de, sei lá, como é que nós podemos dizer, de uma interferência, digamos, biológica, por exemplo, entre um sistema e outro, né? Certos objetos e certas bactérias ou vírus podem ser transportados, né, por distâncias enormes, né? Mas não só, não precisamos de pensar em bactérias ou vírus, podemos pensar simplesmente em asteroides, né? Podemos ter um asteroide que está em órbita do Sol, mas que veio de outra estrela, de facto. Né? Então, nós podemos ter aqui objetos que têm origem de fora do sistema solar. Parecem objetos dos nossos sistemas que vieram de fora. Certo? A principal referência para tudo isto que eu falei, com todos os detalhes, né? Inclusive prova de alguns teoremas, bom, não a prova completa, claro, mas a indicação dos papers onde eles aparecem, a explicação de tudo isto, é este livro, de 2006, né? Vejam, Sistemas Dinâmicos, o Problema dos Três Corpos e o Desenho de Missões Espaciais. Okay? Então está sendo usado, efetivamente, para projetar há várias missões espaciais que já foram projetadas usando este tipo de trajetórias para observações do Sol, para observações de cometas, okay? E eles estão, de fato, tentando implementar aquela ideia do metrô do Sistema Solar, né? Fazer uma missão que visite várias luas de vários planetas, né? E que traga um monte de informação para nós, né? Usando um mínimo de combustível. Né? Só uma espaçonave fazer uma viagem enorme entre o Sistema Solar. Okay? E é super interessante, né? O Poincaré, provavelmente, ele deve estar bastante orgulhoso destes desenvolvimentos, né? Que servem, né, de aplicação, né? São uma aplicação do trabalho que ele teve no final do século XIX, né? E, surpreendentemente, agora tem aplicações, né? Que surpreenderam os engenheiros astronáuticos, enfim, deixam todo mundo embasbacado, né? E abrem possibilidades muito grandes para missões robóticas no sistema solar para fazer várias coisas. Recentemente eu vi, inclusive, muito recente, tem poucas semanas, artigos sobre o uso deste tipo de trajetórias para, eventualmente, né, trazer asteroides para perto da órbita da Terra para mineração. Ok? Portanto, já existe a possibilidade, estão pensando em o que fazer para pegar um asteroide que está lá perto de Marte, por exemplo, puxá-lo para cá, para pertinho da órbita da Terra, para a gente depois ir lá minerar, né? Okay? E com isto eu termino a apresentação. Era o que eu queria dizer. Obrigado pela atenção e fico à espera de algum tipo de pergunta que vocês tenham, comentários. Eu tenho uma pergunta, Vitor. Fala, Tiago. Para viagens assim mais longas, talvez sair do sistema solar, enfim, eles entre aspas, assumem que o universo é estável, ou o tipo de pensamento que eles usam leva em conta que mesmo que o sistema não for estável, ele consegue corrigir a viagem, durante a viagem, entendeu? Como é que eles pensam a esse respeito? Você essencialmente assuma que há uma certa estabilidade, né? Ou seja, você não está... O problema da estabilidade do sistema solar, você está pensando no problema da estabilidade do sistema solar, e ele só se coloca... É um problema teórico, né? Que tem importância prática, claro, mas ele só se coloca na prática para períodos de tempo de milhões de anos, né? Se você pensar em tempos de centenas de milhares de anos,
o sistema solar essencialmente é estável, porque nós sabemos, é sabido que as perturbações são relativamente pequenas. Okay? Então é razoável esperar, o próprio Lagrange fez isso, né? Ele provou que o sistema solar é estável de segunda ordem, né? Mas isso, lá está, tem depois termos, né, que podem crescer muito se você esperar milhões de anos, né? Mas o Lagrange provou que o sistema solar era estável num horizonte de centenas de milhares de anos. Okay? Porque ele estudou as perturbações do sistema solar e ele sabe que elas são relativamente pequenas, né? Mas não dá para saber o que é que se passa em milhões de anos, né? Então esse é o problema da estabilidade do sistema solar a longo prazo, né? Então, você pode assumir isso, ou então pode simplesmente pensar, num ponto de vista bem prático, né? Digamos, em 1 milhão de anos. Né? Em 1 milhão de anos o sistema solar deve ser estável, né? E para onde é que esses objetos podem ir, né? Em 1 milhão de anos? Né? Eles podem ir para muitos lugares, né? Então, essa informação já existe, né? Em relação à estabilidade teórica do sistema solar, pensando em bilhões de anos, né? Bom, aí já é outra história, né? Mas se você assumir que ela é estável numa escala de bilhões de anos, então, na prática, um objeto aqui no sistema solar pode se movimentar e pode se deslocar para qualquer outro lugar da galáxia, né? Pode ir para qualquer outro lugar aqui perto, né? Se você assumir que há uma certa estabilidade das órbitas numa escala de bilhões de anos. Ok? Mas se você pensar em termos mais curtos entre aspas, 1 milhão de anos, é curto nesta perspectiva, né? Você já tem uma boa ideia de uma certa estabilidade das órbitas dos objetos maiores do sistema solar. Né? Porque o Lagrange obteve isso, né? Ok? Faz sentido a ideia, né? Você tem você olhar num horizonte de décadas, séculos, milénios, né? Não é aí que se coloca a questão da estabilidade. Certo? Isso já está essencialmente resolvido pelo que o Lagrange já fez. Okay? Agora, o problema é quando você olha assintoticamente, né? lá no limite, quando o tempo é para infinito, né? Aí é que o negócio é mais complicado. Mas talvez, por exemplo, se a gente pensar do ponto de vista de entendimento do próprio movimento, da evolução do universo, num certo sentido, se o sistema não for estável, quando, por exemplo, você falou que uma bactéria pode vir de uma outra galáxia, mas a gente poderia pensar isso para trás, isso já aconteceu, né? Porque já passou-se muito tempo. Sim. Se o universo não é estável, essas trocas, vamos dizer, que acontecem no universo como um todo, a princípio a gente não entende muito bem como elas ocorrem. Seria muito mais complicado entender isso. Sim. Então, no fundo, você pode assumir que isso acontece, você pode tentar entender isso num horizonte de alguns milhões de anos, então você restringe as possíveis viagens, né, para uma vizinhança aqui do Sol relativamente grande, mas ainda não digamos, de outra galáxia, né? E já são milhões de anos-luz, já envolve outras distâncias, né? Outra escala. Mas você pode pensar numa vizinhança menor, você pode pensar, por exemplo, Alfa do Centauro está a 3 anos-luz, né? Então, se mesmo demorando muito tempo, né, mesmo indo muito lentamente, se você demorar 1 milhão de anos até Alfa do Centauro, você ainda pode assumir que tem uma certa estabilidade, né? Certo? Por causa desses problemas. Uma observação interessante acerca da estabilidade do sistema solar. O mesmo tipo de problemas de estabilidade é observado em, por exemplo, aceleradores de partículas. Okay? Quando você coloca as partículas rodando no acelerador de partículas, né? Elas têm que rodarem durante muito tempo, a energia, elas não podem bater umas nas outras, senão elas perdem energia, elas têm que ir acelerando. Então, isto é um problema de estabilidade, porque você tem órbitas, né, num campo magnético, e você precisa que essas órbitas não se choquem. Então, você tem que ter certas trajetórias periódicas que sejam estáveis, né? Elas não podem se chocar. Ok, então, e elas têm que dar milhões de voltas ao acelerador de partículas, né? Então, isso envolve uma certa estabilidade
razoável, né? Num período de tempo que corresponde no sistema solar a milhões de anos. Okay? Então, é o mesmo tipo de estimativas que o Lagrange fez para o sistema solar, os físicos usam para trabalhar com as órbitas em aceleradores de partículas. Okay? E eles conseguem manter o negócio controlado, perder muito pouca energia nesse processo, há muito poucas colisões, porque a maior parte das órbitas são estáveis aí, né? E conseguem manter esse feixe de partículas alinhado e acelerando, né, até bater no alvo com a energia que eles querem, né? Okay? Então, esse tipo de coisas, de fato, funciona, né? E no caso dos aceleradores de partículas, eles usam estimativas de perturbação que valem para milhões de voltas, né? Então, é um sistema que vai funcionar no sistema solar também. É o mesmo tipo de ideias, o mesmo tipo de estimativas, né? Então, as coisas fazem sentido se você colocar um horizonte de alguns milhões de anos. Né? Agora, se você vai para bilhões, né, ou mais, aí de fato, né, você tem um problema, um possível falta de estabilidade, né? Aí sim. Ok. Bom, não havendo mais perguntas, eu vou encerrar